Quebrando a quarta parede. O sétimo episódio de WandaVision trouxe muitas respostas, inclusive também trouxe muitos acertos, né, com base nas teorias que nós fizemos aqui no canal. Vem comigo e vamos analisar melhor um pouco do que rolou nesse sétimo episódio. Fala aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ita, sejam muito bem-vindos ao Bino Sardinha. Antes da gente começar, galera, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Sem mais delongas, bora lá. Após a Wanda tomar a base da espada por completo, ela ainda toma uma boa parte da cidade de Westview, ou Eastview no caso, né, que tá fora que estava fora da realidade dela. E ela cobriu praticamente 13 quilômetros de distância. Só para vocês terem uma noção, o Rex dela, no caso a realidade que ela tinha criado anteriormente, aquela primeira realidade, estava com 5 quilômetros de distância. Ela expandiu 13 quilômetros a mais, totalizando 18. E não é pra menos, né, que ela parece deitada, extremamente cansada e ainda com aquela roupa de vidente socoviana. Com a Wanda ainda deitada, os gêmeos vão até ela lá e perguntam, tipo, o que tá acontecendo, porque estranhamente os controles de videogame deles estão mudando constantemente, né? Às vezes muda pro controle do GameCube, depois muda pro controle do Atari, e vai mudando constantemente, como se eles estivessem passando por uma linha temporal. E não só os controles que estão mudando, né? Uma boa parte da casa em si, ela tá mudando, mas isso eu vou explicar mais pra frente o porquê que tá acontecendo isso. Aí o Billy fala pra Wanda que ele tá com a cabeça extremamente dolorida, né? Porque, consequentemente, pelo fato dele ter poderes telecinéticos também, ele tá conseguindo ouvir uma boa parte do pessoal que tá lá em Westview, e ainda mais com a expansão do Rex, né? Aumentou também a quantidade de pessoas e, consequentemente, também aumenta a dor, né? Porque ele acaba ouvindo todas as pessoas, né? O que elas estão falando e os acontecimentos. Aí, por conta disso, ele fica dessa forma. Só que infelizmente não tem muito que a Wanda possa fazer, né? Até porque isso foi praticamente ela que fez, e pelo fato dela ter feito isso e ter gastado muita parte da energia que ela tem, né? Ela não vai conseguir fazer nada para reverter o que ela fez. Na abertura do episódio a gente já percebe que a atenção está voltada totalmente para Wanda, o que é estranho, né? Como a série é Wanda e Visão, né? WandaVision, deveria estar voltada para os dois. Só que como o Visão nem presente está, né, na casa, a atenção está voltada diretamente para ela. Ou pode ter sido também, às vezes pode não ter sido a Wanda que mudou o comercial, pode ter sido também a Agatha Harkness, né, como... Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho porque pode ter sido ela. Indo pra cena do Visão, né, mostra que ele teve o seu corpo totalmente reconstituído depois da expansão do Rex. Aí ele encontra com a Darcy, e a Darcy, como nós imaginávamos, né, a mente dela foi mudada, foi alterada por conta da expansão do Rex também. Por conta disso, ela acaba não reconhecendo ele. Quando a Wanda pergunta para as crianças se elas sabem onde que o Visão tá, elas falam que não sabem, né? E ela, tipo, simplesmente fala que, já que ele não quer vir pra casa, de boa, beleza. Agora vocês pensam, tipo, ela fez aquela expansão toda do Rex lá justamente pra salvar o Visão, tudo isso por conta dele, e depois não tá nem aí. Vocês acham que não tem alguma coisa errada nisso? A única coisa que se passa pela minha cabeça, assim, que pode ter deixado a Wanda com raiva seria o fato dela ter sido enganada por ele, né? Pra ele ir até a barreira lá pra saber o que tem do outro lado. Essa seria a única explicação mesmo. Aí quando as crianças perguntam daquele acontecimento, né, da Wanda ter arremessado o Pietro pra longe, a Wanda fala pra eles que não é pra eles ficarem perto do Pietro, porque ele não é quem diz que é, né? Então quem que é? Pode ser que a Agatha tenha trazido ele de alguma outra realidade, pode ser que ela tenha reanimado ele de alguma outra forma, pode ser que ela tenha criado também, até então não tem como a gente descobrir isso, né? Não foi explicado nada a respeito ainda. Logo em seguida a campainha toca e a Wanda, já ciente de quem era, né, abre a porta e era a Agatha, né? Ou Agnes, né, como ela ainda era chamada. Aí a Agatha fala que chegou no momento certo, justamente no momento que a Wanda tava precisando, né? Nos quadrinhos, ela meio que ajuda a Wanda, justamente aparece sempre nos momentos necessários, né? Sempre nos momentos que a Wanda precisa. E pelo menos na WandaVision, né? Mesmo ela tendo esse ar de vilã, que ela vai demonstrar mais pra frente,
ela tá ajudando a Wanda. Tanto é que ela leva os gêmeos lá pra casa dela, pra poder deixar a Wanda com um pouco mais de liberdade, né? Deixar ela um pouco mais tranquila, porque a Wanda tá meio que enlouquecendo, vamos dizer assim, né? Porque tudo ainda continua mudando ao redor dela, né? Tipo, televisão, móveis, tudo tá mudando por conta dessa expansão de realidade que ela fez, né? Finalmente nós vamos conhecer a tão esperada amiga da Mônica, né? Pra saber quem é essa amiga dela. E enquanto eles não chegam na base, em conversa com a Mônica, o Wu mostra pra Mônica quais são os verdadeiros motivos, né? Pelo qual a espada tá procurando o Visão e não a Wanda. Mostra que eles estão atrás de fazer novas armas, né? Novos armamentos, justamente com o corpo do Visão, e mostra também que o Visão não havia sido desmembrado por eles. O que é estranho, porque quando a Wanda passa naquela parte lá onde eles olham lá pela câmera, né, que o diretor Hayward mostra, né, mostra que a Wanda já mostra que o corpo do Visão já tá praticamente todo destroçado lá. A não ser que aquelas imagens lá da câmera tenham sido adulteradas, né, tenham sido alteradas por alguém, e ele fez aquilo só de fachada, mas até então a gente não sabe. Bom, aí quando a Mônica chega, ela vai falar com a sua amiga, né, e ela se apresenta como Major Goodner. Tá, quem é Major Goodner? A gente tava esperando a Sue Storm, tipo, pelo menos a Sue Storm, né? E aparece essa Major aí que não tem nada a ver com nada. Mas pra fazer algum sentido que essa Major Goodner, né, tipo, seja alguém conhecido, é bem possível que ela seja a filha do Talos, né? Aquela Skrull que estava conversando com ela quando ela ainda era criança, né? Quando a Capitã Marvel estava lá, a Carol, né? Enfim, pode ser que seja ela, que existe a possibilidade de ser ela, justamente pelo fato dos Skrulls poderem se metamorfosear, né? Se transformarem em humanos. Então, existe essa possibilidade aí. Enfim, aí a Major mostra esse veículo para eles, né? Mostra que esse veículo tem a capacidade de passar pelo Rex. Quando a Mônica entra no veículo e tenta passar lá pela barreira, né, pelo Rex, o veículo é meio que absorvido, vamos dizer assim, né? Ele é absorvido, começa a ser absorvido. A Mônica tenta escapar, consegue escapar, mas o veículo, ele, pelo menos metade dele vira uma caminhonete, né? Pô, você imagina o investimento que eles fizeram nesse veículo para ele no fim virar uma caminhonete, né? E mesmo com o veículo lá caído, a Mônica não desiste, ela tenta passar sozinha, sem a ajuda do veículo mesmo. Engraçado que o Wu fica falando pra ela não ir, bem triste, né? É bem provável que esses dois vão virar um casalzinho aí mais pra frente. Vamos aguardar. Em paralelo, o Visão conversa lá com a Darcy, ele consegue distraí-la para poder liberar a personalidade dela, a real personalidade dela, porque ela tá totalmente incorporada, né, no personagem lá dentro do circo. Aí logo quando a Darcy reconhece o Visão, ele fala que tem um monte de perguntas, ela fala que tem um monte de respostas, né? Tanto que ele já lança logo que o Pietro é um impostor, né? Tipo, quem que é esse Pietro aí, esse impostor? Tipo, porque ele não tem sentido, né? Ele já entendeu que tem alguma coisa errada ali, que aquele Pietro não é realmente o irmão da Wanda, ou, né, pode ser que seja o irmão da Wanda, mas não naquela realidade, né? Não o real irmão dela que morreu lá no CM. Aí nisso eles pegam um carro e seguem em direção lá à casa da Wanda. Agora indo pra Mônica, acontece uma coisa incrível. Ela começa a ver várias cenas de acontecimentos, né? De quando ela era criança ainda, né? Da mãe dela falando com ela, depois falando com os Skrulls. Quando ela escuta a voz da Carol, ela meio que, tipo, cria uma coragem, sabe? Ela meio que, tipo, muda totalmente a fisionomia e o olho dela começa a brilhar. Tipo, a gente já percebe que ela tá despertando os poderes dela, né? Que, tipo, supostamente ela teria, que a gente teorizou que ela poderia ser a Photon, né? Aí logo quando ela atravessa, ela tira aquela roupa lá espacial que ela tava usando. E o engraçado é que a roupa que tá por baixo dessa roupa espacial é bem parecida com aquele macacão, né? Aquela roupa que a Photon usa nos quadrinhos. E isso eu achei uma referência muito, muito, muito legal mesmo. Meu, que coisa maravilhosa, cara. E Marvel, sinceramente, eu acho que a Photon deve ter um filme solo, porque ela merece, vai. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que ela merece também.
voltando lá pra casa da Wanda, tudo continua louco, tudo mudando, né? E aparece ela de frente pra câmera, né? Como se ela estivesse fazendo uma entrevista. E quando ela tá conversando, meio que conversando com si própria, né? Porque aparentemente não tem ninguém do outro lado da câmera, não tem ninguém do outro lado da câmera. Ela escuta a voz da Agatha, né? Da Agnes, no caso, da Agatha Harkness, dizendo que ela tá praticamente recebendo o que merece. Vem cá, vocês entenderam a referência do comercial da Nexus? Vamos entender melhor o que rolou nesse comercial. Uma teoria é que, se vocês acompanham os quadrinhos, vocês devem saber que existe um local chamado Nexus, né? Esse local, que o seu nome completo ficaria como Nexus of All Realities, ou seja, é um lugar onde está armazenado todos os universos, onde você consegue se transportar entre as realidades. Outro ponto é que existem seres que são também chamados de Nexus, que são considerados como âncoras de realidade, ou seja, aquele ser cuja realidade gira em torno dele. Tanto é que no comercial é falado que o antidepressivo ele está ancorando a pessoa para a realidade dela. Já pararam para pensar que coisa louca, cara? Aí ainda no mesmo comercial, eles falam que o mundo não gira em torno de você. Ou será que gira? Que é uma referência clara, né? Por exemplo, a Wanda, nos quadrinhos, ela é um ser nexo. E, de certa forma, a realidade está girando em torno dela. E esse comercial faz uma referência justamente a isso. Quando a Agatha está lá com os gêmeos, né, na casa dela, o Billy fala para ela que ele se sente bem estando na casa dela, né? Porque praticamente é um silêncio lá, né? Ele não consegue escutar nada vindo dela e também não consegue escutar nada estando dentro da casa dela. Pode ser que a Agatha esteja privando, né, a mente dela para ele não poder escutar nada. Ou também pode ser que, pelo fato dela ser uma bruxa, né, ele não consiga escutar nada. Em seguida, a Agatha aparece lá de frente com a câmera, né, praticamente da mesma forma lá que aconteceu com a Wanda. Só que ela começa a comentar do Ralph. Engraçado que esse Ralph é comentado desde o início da série e a gente não sabe quem que é esse cara, né? A gente imagina cegamente que seja o Mephisto e bem provavelmente seja ele mesmo, né? Existe a possibilidade dela estar querendo invocar ele. Eu vou explicar isso mais pra frente, por que ela tá querendo fazer isso, ou melhor, como que ela vai conseguir fazer isso. Quando o Visão e a Darcy estão tentando voltar lá pra casa da Wanda, né? Estão tentando ir pra casa da Wanda, ele vê que estão criando muitos empecilhos para eles poderem passar, né? Estão com muitos obstáculos lá e o Visão pensa que é a Wanda fazendo isso. E a gente imagina que seja a Agatha, né, criando esses eventos aí justamente para não fazer com que ele chegue até a casa da Wanda. É mesmo, é? Quando a Mônica chega até a casa da Wanda lá, né, elas começam a discutir, a Wanda tenta jogar ela pra fora do Rex novamente, só que aí a coisa já tá diferente, porque a Mônica já tá com os poderes, né, tipo, a Wanda já percebe que ela já tá diferente. Aí a Agnes, né, ou a Agatha Harkness, né, já percebe que a Mônica vai tentar fazer a cabeça da Wanda de alguma forma, ela já aparece na hora, já tira a Wanda de lá e leva a Wanda pra casa dela. Aí o Visão, ainda lá no carro, ele já vê que não vai ter futuro ele ficar ali, porque ele vai ser impedido de ir pra casa da Wanda de qualquer forma, ele já voa e segue em rumo lá à casa da Wanda. Logo quando a Wanda chega na casa da Agnes, ela tá sentada lá numa poltrona e aparece não sei se é uma propaganda ou se é um programa de televisão, aparentemente é um programa de televisão, né, um desenho, e não sei se vocês perceberam, mas as cores daqueles bonequinhos lá, daqueles personagens lá, fazem referência clara às joias do infinito mostradas até então, né? Aí, quando a Wanda ela olha para os lados, né, vê aquele coelhinho lá da Agnes, depois olha para a cortina e tem um bichinho ali, né, um inseto, e ela começa a estranhar, né? Pergunta onde estão os gêmeos, né? Uma teoria é que os gêmeos, né, a alma deles pelo menos tenha sido transferida para esses dois bichos, uma para o coelho e a outra para aquele inseto. Mas ainda é só uma teoria, a gente não tem uma base específica ainda explicando o porquê disso. Logo em seguida, a Agnes fala para ela que as crianças estão lá no porão. E a Wanda segue direto lá pro porão para procurar as crianças. Aí quando a Wanda tá descendo lá o porão, ela começa a encontrar um monte de bizarrice lá. Tem uma cabeça de bode na parte de cima.
E esses são um dos pontos, né, que são mais importantes de destacar, assim, que seria essa cabeça de bode e um livro que aparece junto com as madeiras, assim, né, que ele tá meio que num suporte, assim. Esses dois itens, né, eu acredito que seja uma referência também ao Mephisto, né, que seria algum tipo de invocação que a Agatha pretende fazer. Por exemplo, ela pode estar querendo fazer algum tipo de ritual utilizando os poderes da Wanda, justamente para dar força para esse livro e fazer algum tipo de ritual de invocação e trazer o Mephisto de volta à vida, né? Inclusive esse Mephisto talvez seja esse Ralph, na qual a gente imagina que seja também. Porque assim, né, aparece uma musiquinha, né? Logo quando a Agatha se revela como Agatha Harkness, né? Fala que ela não é a única feiticeira lá, né? A única pessoa com poderes que tá lá em Westview. E mostra uma musiquinha, né, estilo Disney, o que é coincidência, né, pelo fato de ser da Disney, né. Começa a cantar uma musiquinha dizendo que a Agatha e mais ninguém, fazendo com a Marvel querendo que a gente acredite realmente que seja só isso. Na verdade, não tem como ser só isso, ainda tem muitas coisas ainda que não foram explicadas. Né? Mesmo que a Agatha mostre praticamente uma boa parte do que aconteceu, ela meio que explica, né? Praticamente uns 80% a gente conseguiu entender como é que rolaram aquelas coisas, né? Desde o primeiro episódio até então. Mas ainda tem coisas que não foram explicadas, né? Mas pelo menos a parte do Pietro, né? A parte do Pietro foi explicada, que é a parte onde o Pietro aparece lá, né? Do nada. A única coisa que não foi explicada é de onde que surgiu esse Pietro, né? Se ele foi criado, se ele foi tirado de alguma realidade. Mas o mais certo é que seja o Pietro do X-Men. Pelo menos em algumas informações aí, pelo menos no Reddit, mostra lá que provavelmente seja o Pietro do X-Men. Mas isso ainda também não tem nenhum fundamento assim. E falando em Pietro, tem uma cena pós-crédito nesse episódio. Não sei se você não viu essa cena, mas se você ainda não viu, vai lá, dá uma olhada naquela cena e depois volta aqui, nem que seja para deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.